quinto ano, boa tarde. Nossa aula de português de hoje será a continuação aí do assunto da semana passada, tá? Grau do substantivo, ok? Esse assunto se encontra na página 110 do livro de português de vocês, tá? Abre aí e acompanha junto comigo, tá certo? Em primeiro lugar, o substantivo flexiona quanto ao grau da seguinte forma, tá? Então, o que a gente vai ter que entender aqui? É que o grau do substantivo, ele vai indicar aquilo que vai ser grande e aquilo que vai ser pequeno, tá bom? Grau do substantivo. Grau significa o que é grande e o que é pequeno. A gente vai entender agora porque é bem facilzinho, tá certo? No primeiro grau, nós temos o grau normal, que indica o tamanho normal. Por exemplo, casa. Casa é casa. Grau normal, indica o tamanho normal. Depois nós temos o grau aumentativo, que indica o aumento do tamanho. Por exemplo, casarão. Casa, grau normal. Casarão, grau aumentativo, aquilo que é grande. Casarão, tá? E ainda temos também o grau diminutivo, que indica a diminuição do tamanho. Casinha. Então, a gente tem o grau normal, casa, normal, tá? O grau aumentativo, aquele grau grandão, casarão. E temos o grau diminutivo, pequenininho. Exemplo, casinha. Então, de maneira geral, tá? De maneira geral, o grau do substantivo, ele vai nos indicar isso. Substantivo não é tudo aquilo que dá nome. Exato. Então, grau do substantivo, tamanho daquele substantivo. É grande, é pequeno, é normal. Grau do substantivo, tamanho, ok? Só que aí a gente pode indicar esses graus aumentativos e diminutivos de duas formas, tá? A gente pode utilizar daquele jeito, usar o grau normal, o grau aumentativo e diminutivo, ou seja, utilizar casa, casarão ou casinha, ou a gente pode utilizar aí dois graus que também significa aumentativo e diminutivo. O primeiro deles é o grau analítico, tá? O que é um grau analítico? O substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza ou diminuição. Tá. O substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza ou diminuição. Só lembrando, o que é adjetivo? Adjetivo é tudo aquilo que qualifica, não é? Substantivo dá nome, adjetivo qualifica. Então, no grau analítico, a gente vai adicionar um adjetivo perto do substantivo. Vamos entender? Por exemplo, casa grande. Casa é o nosso substantivo, tudo aquilo que dá nome. E grande é o nosso adjetivo, que é aquilo que qualifica. A qualidade daquela casa é ser grande, ok? Então, casa grande. Nesse grau analítico, a gente utiliza o substantivo e acompanha o adjetivo para a pessoa que está lendo entender se aquela casa ela é no tamanho normal, se ela é no tamanho grande ou se ela é no tamanho pequeno. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. Casa pequena. Casa é o nosso substantivo, aquilo que dá nome, e pequena é o nosso adjetivo, qualificando aqui o substantivo. Pequena é a qualidade desta casa. É aquilo que vem aqui acompanhando do substantivo. Então, casa pequena. Observe que a gente não usou aqui casa, casarão ou casinha. A gente usou o nome casa normal, mas o que foi que aconteceu? Colocamos, então, o adjetivo do lado do nome casa para indicar se ela é grande ou pequena. Então, casa grande, a mesma coisa de casarão, tá? Casa pequena, a mesma coisa de casinha, tá? E aí nós temos também o grau sintético. O que é um grau sintético? O substantivo recebe um sufixo indicando o aumento ou a diminuição. O substantivo recebe um sufixo indicando o aumento ou a diminuição. Ok. O que é sufixo? Quem lembra de prefixo e sufixo? Vamos lá. Prefixo, aquilo que vem antes, tá? Sufixo, aquilo que vem depois. Como assim, tia? Tá, vamos ver.
Vou dar um exemplo, tá? Chuva. Nós temos chuva. Se a gente colocar o prefixo guarda antes do nome chuva, vai ficar guarda-chuva. Então, prefixo é a palavra que vem antes, tá? Para formar uma nova palavra, ok? Guarda-chuva. Nós temos o chuva, tá? E aí vem o prefixo pré, que vem antes, guarda. Então, guarda junto com chuva, guarda-chuva. Aquele acessório que nós utilizamos para não nos molhar, não é isso? Então, prefixo que vem antes e sufixo que vem depois. Como assim, tia? Sufixo que vem depois. Tá, acabei de explicar o que é prefixo antes da palavra, formando uma nova palavra. Agora, preste atenção aqui. Casinha e casarão. Aqui, qual é o sufixo? Se o prefixo é o que vem antes, então o que vem depois é o sufixo. Ok, tia, como é isso? Mesma coisa, tá? Temos a palavra casa e aí nós temos então o sufixo inha. Juntando casa mais o inha vai formar casinha, tá? Então a nossa palavra principal é a casa e o nosso sufixo é o inha, formando casinha. Então o grau sintético é justamente isso. Tem o substantivo, que é a palavra central, ou seja, que é a palavra casa, tá? E aí vem o sufixo antes, que formando vai aí nos dar o objetivo, se é grande ou se é pequeno, ok? Então, casinha e casarão, a mesma coisa. Observa aqui, ó, casa. Casa é a nossa palavra principal. E aí vem o sufixo rão, casarão. Uma palavra junto da outra, formando uma nova palavra, ok? Então, casinha, pequeno. Casarão, grande, ok? Essa é uma maneira da gente identificar no grau sintético, utilizando aí o sufixo antes, tá? O grau analítico, o que é que a gente vai fazer? Substantivo junto com adjetivo. Casa grande ou casa pequena. E no grau normal, grau aumentativo ou grau diminutivo, grau normal, casa. Grau aumentativo, casarão. Grau diminutivo, casinha, tá? Fácil, não é? Bem legal da gente entender como é que a gente vai escrever, como é que a gente vai passar para as pessoas o que é que a gente tá vendo, se é grande ou se é pequeno, tá? Ok? Um beijo, meus amores. Respondam aí as atividades, tá? Boa tarde.